Volitação. Vocês já ouviram falar em volitação? Certamente que sim. Mas vocês já experimentaram volitar? Aí que eu acredito que vocês fiquem embaraçados. Há quem se lembre de ter voado em sonhos. Há quem, em estado de sonolência, tenha se sentido cair, despencar, com desagradável sensação de susto ou de insegurança. Isso porque o corpo denso impossibilita o uso dessa faculdade a quase todos os espíritos reencarnados. Quando estamos na Terra, poder volitar se nos afigura um poder fantástico que nos transformaria em super-homens ou em algum outro personagem da história em quadrinhos. Mas volitar é uma possibilidade tão real para o espírito que ele pode fazer isso naturalmente e com a velocidade do pensamento. Vocês duvidam? Tem esse direito, mas isso não modifica a situação, apesar de tudo. É bem verdade que por causa disso há muitos espíritos fora da carne que caminham por aqui utilizando os próprios pés, a maneira terrena, condicionados por um automatismo que a mente alimenta. Eu também caminhei assim, à maneira da terra, até descobrir que podia utilizar outros meios de locomoção além dos animais, dos ônibus ou dos aviões. Vocês me acreditariam se eu lhes contasse que aqui ainda existem quem prefira o lombo do burro ou o carro de boi, tanto quanto os aviões ou os ônibus? Em minhas andanças na terra tenho visto, admirado, espíritos desencarnados entrarem na fila do ônibus, esperar pelo táxi, e há até alguns que, não tendo tido chance de fazer uma viagem ao redor do mundo, quando vestiam a carne, realizam esse desejo, divertindo-se em conhecer lugares históricos, ficando em ricos hotéis ou iates de luxo. Hoje, aliás, pouco numerosos, eles se comprazem em fazer turismo e em participarem da vida social da elite. Certa feita, quando eu acompanhava um amigo encarnado em uma dessas viagens, preocupado porque ele estava na iminência de ter um infarte e eu me propusera assisti-lo, se necessário, naturalmente sem que ele me visse, porque além de não crer em fantasmas, ele ficaria apavorado. Presenciei um caso assim. Confesso que me deliciei nessa viagem revendo o cotidiano dos privilegiados sociais, com os entretenimentos habituais dos navios de luxo e a disposição dos viajantes de aproveitarem tudo, muitos dos quais realizando um sonho há muito tempo acariciado. Eu pude observar um espírito que viajava como turista, divertindo-se a valer. Não me contive. A experiência era inusitada. Espírito turista eu nunca tinha ouvido falar. Sintonizei com ele para ser notado e me aproximei entabulando conversação. Como é lindo o dia, não? Iniciei na fala de outro tema melhor, na falta de outro tema melhor. Ele me olhou com naturalidade. Era alto, elegante, vestia-se com roupa esporte e aparentava os 40 anos. Respondeu bem-humorado. Está ótimo. Tentei sentir-lhe o pensamento. Estava calmo. Não o tinha visto antes. Tornou ele educadamente. Cheguei hoje, esclareci. Como veio? Algum avião especial? Tornei embaraçado. Estávamos em alto mar. Você deve ser importante. Sabe, eu esperei toda a minha vida por essa hora. A viagem era o meu sonho quando vivia na Terra. Ah,
Fiz aliviado. Ele sabia como podia ser. Ele continuou alegre. Trabalhei como funcionário público toda a minha vida. Jamais pude sair dos limites do meu estado. Eu sou do Rio de Janeiro, mas colecionei todos os roteiros de viagens e sonhei em ganhar um bicho para poder realizar esse desejo. Nunca pude. Casei, tive 2 filhos, e aí então vivia enforcado. Curioso, indaguei. E agora, como conseguiu? Bem, a princípio não pensei que pudesse. Fui doente durante muito tempo, e depois que deixei a terra, não sarei tão depressa quanto se diz. Sempre pensei que quando a gente morresse, pudesse ver tudo, saber tudo, e que as doenças eram do corpo. Bateu no meu ombro amigavelmente e continuou. Por engano, tive que ir para o hospital. Lá fui muito bem tratado. Afinal, acho que nunca fiz mal a ninguém. Mas eu não conhecia pessoa alguma. Outro engano meu. Eu pensava em rever meus parentes mortos. Ninguém me estava esperando. Então eu pensei, onde ir? Uma enfermeira gentil queria levar-me a uma colônia de recuperação, dizendo que eu precisava refazer-me, mas eu acho que ela tinha intenção de me abrigar, acreditando que eu não tivesse como me manter. Não gosto de ser pesado aos outros. Sei cuidar de mim. Olhei-o e a custo consegui esconder a estupefação. Estava falando tranquila e educadamente. Continue, pedi. Bem, insistiram para que eu ficasse, mas resisti. Afinal, estava morto. A escravidão tinha se acabado. Não era mais o funcionário público. Estava livre do casamento, dos filhos, do aluguel, do alfaiate, do mercado, do hospital, do horário, de tudo. Queriam aprisionar-me de novo? Acha que eu iria? Eles não queriam prendê-lo, queriam ajudar a sua recuperação. Arrisquei cauteloso. Sei que tinham boa intenção, mas eu tinha sede de viver, ver o mundo, ser livre. Saí do hospital deliciado, sentindo o gosto da liberdade. Pode imaginar o que seja? Posso, respondi convicto. Sem rumo, onde ir? Isso certamente me apavoraria quando na carne. Agora me fascinava. O mundo era meu. Tudo quanto me fora proibido pela falta de dinheiro, agora eu poderia fazer. Tomei um ônibus e calmamente viajei, sem pensar no troco, no cobrador irritadiço, nos empurrões e no cheiro de suor. Isso não me afetava. Fui a uma agência de viagens e lá procurei saber do próximo cruzeiro. Queria viajar, ver os outros povos, outros países. Agora aqui estou. Parecia simples, mas eu estava admirado. Está apreciando a viagem? Muito. A comida é de primeira, as bebidas são estrangeiras e os divertimentos muito agradáveis. Você se alimenta bem? Indaguei curioso. Muito bem. Você sabe, a comida é muito bem feita e muito variada. Mas como você pode comer sem corpo? Ele riu da minha ingenuidade. Você passa fome? Não, tenho o suficiente, pois eu posso escolher conforme o meu capricho. Há pessoas de gostos diferentes, e é só ligar-me a elas e apreciar. Elas ficam alegres, nem percebem que dividem comigo. Apesar de conhecer o assunto, fiquei um pouco chocado. Não acha que poderia passar sem isso? Aventurei com naturalidade.
De modo algum. Como poderia ficar sem comer? Agora preciso ir. Vou jogar um pouco de pôquer. Diante da minha estupefação, ajuntou: é divertido. Posso ver as cartas do adversário e escolho o meu parceiro. Ajudo-o a jogar. Ganhamos sempre, é claro. Depois festejamos juntos, bebendo um pouco ou namorando belas mulheres. Agora preciso ir. Acho que já vi sua cara em algum lugar. Por acaso morou no Rio de Janeiro? Morei, respondi meio sem jeito. Onde será que já nos vimos antes? Ele se foi, contrafeito. Custou-me um pouco aceitar aquilo a que se acabara de assistir. Durante vários dias que passei no navio, ou que a ele voltei para ver meu amigo, pude observá-lo alegre, ativo, sempre ao lado de algumas pessoas, as quais envolvia com facilidade, participando de suas vidas. Parece injusto isso, não tenho capacidade para julgar, mas até quando ele permanecerá aqui? Só Deus sabe. O que eu notei é que ele, apesar de tudo, só passava por portas abertas. Caminhava como os demais, inclusive mudava de roupas conforme a hora e a atividade, o que me surpreendeu muito. Como um espírito inteligente pode se prender assim? É difícil saber, mas volitar é algo diferente e muito agradável. É pensar e ir, sem esforço, nem dificuldade, até o local onde deseje. Mas não pensem que a gente não sente nada. Dá assim como um calor no peito. E se eu pudesse encontrar uma analogia para explicar essa linguagem humana, diria que é como se houvesse uma hélice girando no peito, dilatando o coração, como que exteriorizando energia e simplesmente indo. Será que compliquei muito? Espero que não. Afinal, só é que se está caindo ou voando, embora possa ser desdobramento do espírito. Não é a volitação consciente, pela ação da vontade em plena lucidez. Estão com inveja de mim? Pode ser, mas na hora de comprar a passagem de volta, ninguém acha que está na hora. Sabem lá o que seja volitar, sem filas, nem congestionamentos, sem dinheiro nem bagagem. Em todo caso, preciso esclarecer que, apesar do que vi, nem sempre o espírito consegue se transformar em turista depois da morte. Não planejem viagem desse porte, porque aquele pobre amigo, depois de algum tempo, foi recolhido a um sanatório de uma colônia extraterrena em péssimo estado, viciado em álcool, em jogo, em dolorosas condições. Quando me interessei pelo seu caso, fiquei sabendo que ele, em encarnação anterior, tinha sido um estroina que botara fora a fortuna paterna e, depois de longo sofrimento, deliberara renascer, tendo solicitado como auxílio a falta de dinheiro, os encargos de família, o emprego contensivo. Triste, não? Aguentou tudo na carne, mas assim que pôde, realizou tudo de novo. Por isso, amigos, turismo mesmo, só com finalidade do bem. Acham que estou sendo bravo? Se eu fosse vê-los à noite, vocês gostariam de aprender a volitar comigo? É um treinamento útil para mais tarde. Mas antes de concordar, procurem ter certeza de que sou eu mesmo. Combinado?